aí, galera. Boa noite, bem-vindos à coletiva de imprensa Conmebol Libertadores da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Primeira pergunta, Hulk, boa noite. Boa noite. É do Bruno Faria, da Rádio CBN. Boa noite, Hulk. O Atlético teve mais iniciativa no duelo e parou na trave, em pênalti desperdiçado por você. Sofrer um gol no Mineirão fará obrigatoriamente o Galo anotar pelo menos 2 gols para garantir a classificação. Qual deve ser a postura do Galo em casa? Boa noite, né? Antes de começar a responder as perguntas, quero adiantar, antes que alguém já queira arrumar algum motivo para causar polêmica, né? O fato de eu ter saído chateado comigo, né? Por ter desperdiçado essa oportunidade de ter ajudado meu time a sair daqui com a vitória. Infelizmente, acabei perdendo um pênalti, mas faz parte, né? Então, saí chateado por isso, né? Claro que respeito demais o professor Cuca. Então, já adiantando para que não haja nenhum tipo de polêmica, né? Porque as pessoas aproveitam as oportunidades para criar, né? Quanto ao jogo, o time assumiu o jogo do começo ao final. Nosso time chegou com personalidade, com atitude, jogamos, colocamos em prática o que a gente treinou essa semana, né? Assumimos o jogo e, infelizmente, não conseguimos a vitória. Poderíamos ter saído aqui com a vitória. Eu sou o principal culpado por ter parado na trave, né? Mas futebol é assim mesmo. Tenho maturidade suficiente para assumir isso e chegar na próxima semana, estar muito mais forte, ajudar meus companheiros e acho que eu vou entrar muito focado para não tomar gol em casa e, se Deus quiser, fazer gols. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia, pergunta: o jogo foi bem truncado hoje. Acredita em cenário diferente no Mineirão com a presença da torcida? Não, quanto a truncado, vai ser o mesmo jogo. É jogo de semifinal, é uma final antecipada também, que a gente costuma dizer. Né, todos os jogos são encarados como finais agora e vai ser muito truncado. A gente tem que estar preparado. Vamos ter o apoio da nossa torcida em casa, onde eles são muito fortes, nos apoiando. Então, com certeza, isso vai nos motivar ainda mais. Mas está tudo empatado ainda. Temos que manter o nosso foco, contar com a experiência do nosso professor para nos preparar bem para esse jogo, para, se Deus quiser, a gente consiga alcançar nosso objetivo, que é se classificar para a final. Pergunta agora do Victor Cireia, vosso canal. Você considera o 0 a 0 um bom resultado jogando fora de casa, sabendo que o empate com gols dá a classificação ao Palmeiras? Um empate fora de casa não é ruim, mas se tratando do jogo de hoje, jogo jogado que o Atlético teve do começo ao final, o pênalti desperdiçado, com certeza é um resultado que ficou com gostinho de derrota, como a gente costuma dizer. Poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor. Pelo que o time jogou, não digo só pelo pênalti que eu perdi, mas pelo que o time jogou, a gente esteve muito bem, né? E é isso, a gente vem crescendo a cada jogo e vamos levar agora a decisão para casa. Pergunta do Igor Assunção, Rádio 98 FM. O Galo criou as melhores oportunidades no jogo, mas acabou não conseguindo converter as jogadas em gol por erros de escolhas no último lance. Qual a sua visão do que faltou para que houvesse esse acerto? Acho que faltou um pouco de sorte. Se meu pênalti não tivesse parado na trave, poderia ter sido outra história. Se a falta que eu bati tivesse sido no gol, poderia ter sido gol também, entre outras chances que a gente poderia ter definido melhor. Mas futebol é isso, é levantar a cabeça, como eu falo, tem que levar pelo fato positivo o jogo que o time fez hoje. Tivemos muito bem, assumimos o protagonismo, tentamos jogar, tentamos criar. Não conseguimos a vitória, infelizmente, né? Mas a equipe está muito bem. Isso vai nos amadurecer ainda mais para o próximo jogo. Pergunta agora do Tuti Batista, ALETV. Muitos apontavam o Atlético como favorito para o confronto. Você enxerga da mesma forma e como você vê ter que decidir tudo no jogo da volta? Como eu falei,
quando chega na semifinal de Libertadores, de Liga dos Campeões, de Copa do Mundo, acho que favorito são as pessoas que são a imprensa que coloca, torcedores, isso aquilo, mas a gente sabe o quanto que as duas equipes lutaram para chegar até aqui, né? Claro que se a gente for olhar a nível geral, nossa equipe está muito bem em todas as competições, então isso é normal que queiram jogar esse favoritismo para a gente. A gente tem maturidade e humildade suficiente de respeitar o adversário, buscando a vitória sempre, tentar correr mais que ele, ter mais vontade que eles, para ter mais êxito que eles também. Obrigada e boa noite, Hulk. Obrigado. Boa noite, Cuca. Boa noite. A primeira pergunta é da Isabela Savarese, Esportes News Mundo. Boa noite, Cuca. Gostaria de saber a sua opinião a respeito da entrada do Keno no lugar do Diego Costa, tendo em vista que o Vargas seria outra boa opção no banco de reservas. Bem, então ela já respondeu. O Vargas entrou depois e entrou antes o Keno pelo lado do campo, o Vargas por outro, depois o Vargas por dentro, foram as alternativas que nós tínhamos. Pergunta do Caio Bezerra, Rádio Trianon. O Atlético teve um maior volume de jogo, mas não conseguiu converter em gols a maior posse de bola. O que mudar para a partida de volta para o Atlético Mineiro ser mais efetivo nas suas jogadas de ataque? Bem, nós jogamos na casa do adversário, um adversário que tem a mesma força do que nós, e fomos melhores em todos os quesitos do jogo, posse de bola, finalizações, perdemos um penal, e isso a gente não pode deixar passar em branco, né? O Palmeiras não teve finalizações no segundo tempo. E jogar aqui não é fácil. Para muitos é uma novidade o próprio piso. O Palmeiras é um time que gosta da velocidade e você tem que tomar cuidado. E nós, mesmo propondo o jogo, não oferecemos contra-ataques ao adversário. Alguma chance do Palmeiras foi em algum erro que a gente teve de saída, mas porque a gente propôs jogar como a gente sempre joga, com a saída de bola. Criamos algumas oportunidades para fazer o gol, perdemos o pênalti, que é uma coisa que acontece, se é 20 centímetros para cá entra, e aí muda a história do jogo, porque o Palmeiras tinha que sair para o jogo e quem sabe aí seria um jogo mais aberto ainda. Porém não aconteceu e continuou o Palmeiras também com uma forte marcação, marcando no campo de defesa, muitas das vezes querendo o contra-ataque e entendendo que era assim que devia jogar e a gente tem que respeitar, e passou-se tudo agora para a segunda partida num jogo que a gente joga em casa diante de parte da nossa torcida. Rafael Silva, Tiro Livre, pergunta: vimos o Galo com uma marcação meia pressão que incomodou demais a saída de bola do Palmeiras. Esse é o modelo que o Atlético deve seguir para chegar na final, agressivo e intenso? Sempre jogamos assim, não mudamos uma vírgula do que vínhamos fazendo. Podemos mudar para terça. Perdemos o Diego, a princípio, né? Não sabemos o que acontece daqui uma semana no futebol é muito tempo, e vamos esperar o desenrolar aí do departamento médico para ver se a gente recupera, porque ele é peça importantíssima para nós. Pergunta do Igor Assunção, Rádio 98 FM. Cuca, para o jogo da volta, até que ponto você acredita que a força do torcedor no Mineirão
pode aumentar a concentração ou até a intensidade do time em busca da classificação para a final? Não, é sem dúvida nenhuma um reforço que a gente tem, não tenha dúvida. Mas o time foi dinâmico dentro do possível. A gente tem que entender as propostas do jogo, né? Então, nós não tivemos espaço, tivemos uma marcação muito forte do Palmeiras, hora mais baixa, e é muito difícil você trabalhar a bola e criar oportunidades. A gente criou, principalmente no primeiro tempo, né? Tivemos, eu acho que, 7 finalizações no primeiro tempo. Do terreno do jogo, né? Contato toda hora. Então é jogo que se define no detalhe. Nós tivemos a oportunidade de fazer o gol, infelizmente não aconteceu, e saímos com um empate, né? E não é ruim um empate. Ah, mas o Palmeiras joga pelo empate com gols lá em Minas. Ok, mas nós em 11 jogos tomamos 3 gols, e um deles apenas em casa, que foi do América de Cali. Então a gente é uma equipe também bastante consistente, que toma pouco gol. E em contrapartida faz bastante gols em casa. Vai ser outra história, vai ser outro jogo, e com fortes emoções, pode ter certeza. Acredito que lá deva ser um jogo tecnicamente mais bonito, né? Porque hoje aqui foi um jogo mais de pegada, e não deixa de ser belo também a entrega que os jogadores tiveram no campo. Pergunta do Mauro Luciano Barbosa, canal Webcam. O jogo de hoje foi muito corrido e desgastante. Com isso, existe alguma possibilidade de poupar alguns jogadores no Campeonato Brasileiro e, com isso, dar oportunidades para jogadores que vêm atuando com menos frequência, tais como Franco e Rabelo? Ele completa, tá? Até mesmo para evitar alguma lesão por desgaste físico e perder algum atleta para o segundo jogo da semifinal. O elenco qualificado pode proporcionar essas mudanças para poupar jogadores e não perder a qualidade dentro de campo? Nós temos rodado bastante o elenco, e agora não é o momento para a gente decidir isso, né? Acabou o jogo faz meia hora. Nós vamos ter a reavaliação, vamos ter treinamentos para depois decidir. Obrigada e boa noite, Cuca. Valeu, boa noite.
colocar a máscara aqui. Oi? Boa noite, Veiga. A primeira pergunta é da Bibiana Bolson, canais Disney. Dos 4 semifinalistas, o Palmeiras é o único que recebeu o jogo sem público e vai decidir numa atmosfera de muita pressão, justamente por ter público em BH. Isso, de fato, pode influenciar na partida? Olha, eu acho que aqui a gente tem vários jogadores experientes. Lógico que se eu pudesse escolher, eu ia querer a torcida do Palmeiras a nosso favor, porque eu sei o tanto que ela nos ajuda. A gente sente saudade de jogar com a casa cheia, mas tem coisas que a gente não controla. A gente não pode ficar gastando nossa energia com essas coisas. Acho que foge do nosso controle, a gente tem que respeitar as autoridades, mas a gente vai lá, vai fazer um bom jogo, vai concentrado, porque a gente sabe que torcida ajuda, né? Mas quem resolve mesmo os problemas são nós dentro de campo. Pergunta do André Galvão, SBT. Perdão. Ronaldo Souza, Viva Esportes. O jogo, taticamente, foi muito disputado no meio-campo, já ficando o jogo de volta. O que você acha que o Palmeiras precisa fazer para surpreender o Atlético em sua casa e conseguir vazá-lo? Gol. A gente precisa fazer gol. É isso que ganha jogo, mas a gente tem que também saber e ter inteligência para jogar a partida. Não dá para a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito, a gente tem que ter ciência de que do outro lado também tem bons jogadores, é uma equipe bem treinada. Eu acho que pé no chão, a gente entender os espaços do jogo, saber ler o jogo, né, para a gente conseguir fazer um resultado bom lá e sair com a classificação. Eric Barbosa, Futebol na Veia. Veiga, na sua opinião, por qual motivo o time se manteve tão defensivo durante a partida, criando poucas chances de gol? Essa era a estratégia para a partida de hoje? Na verdade, a gente, conforme o jogo vai se desenhando, a gente vai se adaptando ali dentro do jogo. A gente sabe que a equipe do Atlético é uma equipe que gosta de ficar com muita posse de bola, né, que às vezes eles gostam de atrair a gente para abrir os espaços do nosso time, né, fazendo com que a gente desmonte a marcação, tudo. Então, ali dentro do jogo, nós jogadores tivemos uma leitura de que fechar, proteger o meio ali era melhor, né? Hoje, uma pena que a gente não encaixou um contra-ataque, uma bola, e fez o gol, mas naquilo que a gente fez, acho que a gente foi sólido, nos defendemos bem, né, e temos tudo para sair com a classificação. Caio Bezerra, da Rádio Trianon, pergunta o que, na sua opinião, o Palmeiras deverá mudar para surpreender o Atlético Mineiro na partida de volta no Mineirão? Bom, acho que isso é uma questão nossa junto com a comissão. A gente vai ver esse jogo, vai ver aquilo que a gente pode fazer, tem toda uma análise por trás disso, né? Acredito que as pessoas vão saber passar para a gente isso, e a gente, como jogador, vai comprar a ideia, vai fazer aquilo que for proposto para nós. E, na verdade, acho que não pode faltar intensidade, não pode faltar competir, né, na questão do jogo, porque jogos assim, a gente sabe que são detalhes que definem uma partida, a gente tem que estar ligado a cada bola, a cada momento, né, mas é isso. Acho que é focar, ver aquilo que a gente pode melhorar para buscar a classificação. Obrigada e boa noite, Veiga. Boa noite, Abel.
Boa noite. A primeira pergunta da Bibiana Bolson, canais Disney. Abel, na sua chegada, você disse que o Palmeiras atacaria o que o Atlético tem de melhor. O que quis dizer com isso exatamente? E você considera que o plano traçado para essa partida foi cumprido? Sim, posso dizer o que é que nós queríamos. Nós sabemos que o Atlético Mineiro tem um lateral esquerdo que ataca muito e as nossas transições, porque queríamos puxar também transições, eram por lá. Infelizmente não tivemos a capacidade de definir bem, mas era isso que nós queríamos. Era o ponto forte do adversário. Nós analisámos a forma como o adversário faz golos. Uma boa parte dos golos que o adversário faz é dos cruzamentos do Arana. Não é preciso ser muito inteligente para perceber isso, que é um jogador influente naquilo que é o produto final e dos golos que faz o Atlético. E o Atlético tem uma forma de jogar muito característica e que na minha equipa, no momento sem bola, fomos, na minha opinião, inteligentes, perfeitos, astutos. Fomos uma equipa adulta, fomos uma equipa que sabe aquilo que quer agora com bola. Aí a questão é que vamos ter que ver no próximo jogo o que é que vamos ter que fazer para melhorar agora. Queria, por sabermos que é aí o ponto forte do nosso adversário, era nesse mesmo lado que nós deveríamos ter feito moça e tivemos transições sobre o lado esquerdo. Agora a inspiração, a qualidade das decisões não foram as melhores, mas nós tivemos essas oportunidades. Tivemos 3 na primeira parte, uma no corredor central e outra no corredor esquerdo. Era essa a nossa ideia, atacar o ponto mais forte do nosso adversário, porque é ali que ficam os espaços que o nosso adversário dá o espaço. Pergunta do André Galvão, SBT. Abel, hoje o Palmeiras conseguiu anular boa parte do tempo o time do Atlético, mas não conseguiu jogar. Como fazer diferente em Belo Horizonte? Olha, nem nós conseguimos jogar muito, nem o nosso adversário, não é? Eles tiveram o penalti e toda a posse de bola que a fizeram foi fora do nosso bloco. Para as pessoas que entendem o que é um bloco, nós concentramos o nosso bloco bem junto, bem compacto, no corredor central, que é o que fazem as grandes equipas quando têm que bloquear equipas que têm uma forma de jogar que é atrair. O Atlético Mineiro utiliza, vocês viram muitas vezes o Nacho vir para o meio de centrais a pegar na bola. Vocês não veem isso em equipas na Europa, por exemplo. Viram o Diego e o Hulk a vir buscar bola nos corredores laterais, a sair fora da zona. Para quê? Para que a marcação atraísse a marcação para nos abrir o espaço por dentro. Mais uma vez volto a referir, as pessoas atentas sabem como é que o Atlético Mineiro faz golos, e vínhamos com uma série de golos sofríamos muitos golos, e portanto foi fundamental para nestes 2 jogos passar confiança à equipa, porque uma equipa que não seja sólida defensivamente não pode ganhar nada. Uma equipa que não saiba defender bem não vai ganhar nada, e portanto recuperamos essa solidez defensiva que nos permitiu a manter a nossa baliza a 0. Agora a atacar, o nosso adversário fez exatamente igual. O lateral direito fez uma marcação cerrada no Dudu. Nós hoje, se nos lembrarmos de ações do Dudu, lembramos de muito poucas ações do Dudu, porque as marcações foram individuais e cerradas, e acabou por ser um jogo muito tático e com poucos desequilíbrios, quer de uma equipa quer de outra. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Boa noite, Abel. O Atlético Mineiro havia marcado gols contra todos os últimos 14 adversários que enfrentou. Hoje foi travado no Allianz Parque e volta para casa sem ter nenhum gol fora de casa a seu favor. Essa é uma vantagem também psicológica que o Palmeiras leva para Minas Gerais, podendo classificar com qualquer empate com gols? Como é que se chama a jornalista, desculpe? Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Rodrigo, parabéns. Demonstra o trabalho de casa que fizeste. Percebeste que realmente o Atlético Mineiro é uma equipa que faz golos com muita facilidade. Por isso é que investiu nos jogadores que investiu para fazer golos. E em cima da tua pergunta, que é muito bem feita, tenho que valorizar o trabalho da minha equipa.
no momento em que nós tivemos que organizar para defender. Fomos, como disse, fomos astutos, fomos inteligentes, fomos uma equipa compacta, fomos uma equipa que conseguiu jogar com as armas que tinha. E nos momentos que nós tivemos bola também procuramos atacar o nosso adversário, mas é competência contra competência. Como disse, foi um jogo extremamente equilibrado. Nós rematamos 4 vezes uma baliza. O nosso adversário de facto teve uma grande oportunidade para fazer golo, que é um penalti, isso aí não podemos negar. A maior oportunidade do jogo é do nosso adversário, mas tirando isso, tirando o penalti, o nosso adversário empurrou-nos para trás. Sim, porquê? Porque se vocês repararem a quantidade de jogadores que o Atlético Mineiro mete atrás da linha da bola e fora do nosso bloco, é fácil fazer posse de bola, mas é uma posse de bola em volta, em torno do bloco central. E o que é que eles querem? Como disse, querem nos atrair. Os meus jogadores perceberam bem o que tinham que fazer e conseguimos anular as entradas para a nossa baliza. A pena foi que até mesmo nas nossas bolas paradas os nossos batedores hoje não estiveram inspirados, porque podíamos também ter feito mostra no nosso adversário, sobretudo na bola parada também, porque é outro momento de fazer golo. Não se faz golo só em ataque posicional, faz-se golos em situações de 1 contra 1. Nós vimos o Hulk a tentar muitas vezes situações de 1 contra 1, vimos o Diego a tentar situações de 1 contra 1, que é uma das características desta equipa. O Atlético Mineiro utiliza muito a qualidade individual para tentar desmontar o adversário, mas nós coletivamente fomos capazes de disparar e está tudo em aberto. Gabriel Santos, do Lance. Gostaria que você comentasse sobre a escalação titular mais experiente. Como esses jogadores podem fazer a diferença para a equipe nessa reta decisiva da Libertadores? Olha, é coincidência. Eu olho para aquilo que eles fazem nos treinos, que fazem nos jogos. Não tenho contrato nenhum nem com os mais experientes, nem com os mais jovens. Jogam aqueles que eu entendo. É para isso que me pagam, é para tomar decisões, umas vezes bem, outras vezes mal. Portanto, entendi que hoje a equipa que estaria mais preparada para dar resposta a este tipo de jogo foi esta e, curiosamente, como estavam a dizer, jogadores que jogam menos hoje jogaram. Para mim não há, já disse várias vezes, a cobrança é igual para todos, desde os mais experientes aos mais jovens. Aqui nós, como disse, o Palmeiras para mim significa jogar num clube único, significa quando ganhas és o maior, significa quando não ganhas és um idiota, significa que quando ganhas e jogam os guris são os melhores, significa quando perdes e nos jogam os guris a culpa é porque nos jogam os guris. Nós temos é que ser fiéis aos nossos princípios, fazer aquilo em que acreditamos, que é isso que eu faço desde que estou aqui, e acreditar acima de tudo nos meus jogadores. Eles percebem isso. Eu confio neles, eles confiam em mim, e é isso que seguramente nos vai levar à final da Libertadores. Luiz Henrique, Rádio Energia 97 FM. Abel, em qual momento do jogo o Palmeiras esteve melhor que o Atlético Mineiro? Foi um jogo muito equilibrado, com equipas com formas de atacar diferentes. O Atlético Mineiro tem uma primeira fase de construção muito toca, para depois fazer chegar a bola a determinados jogadores para tentarem resolver em situações individuais ou de cruzamentos do Arana. É assim que faz o Atlético Mineiro mais faz golos. E nós procuramos, como disse, olhando para as características dos nossos jogadores, nós não temos desequilibradores natos. Temos o Wesley, sim, que é um desequilibrador. O Dudu é um jogador mais de apoio, apesar de ser um jogador que gosta muito do drible. Não é um jogador que ataca a profundidade, não é um jogador de facão, não é um jogador de infiltração. E nós precisamos, para jogar com equipas como a do Atlético Mineiro, precisamos de ter jogadores também que atacam a última linha, que façam movimentos de profundidade, e nós vamos analisar este jogo quando chegar à altura de o voltar a jogar e perceber quais são os pontos que temos que explorar. Mas, como disse, foi um jogo muito equilibrado, onde, volto a referir, a maior oportunidade, é claro, é do nosso adversário e do adversário que toda a gente já dá como finalista. Adriano Gonçalves, Rádio Futebol Online. Abel, o Dudu não gostou de ser substituído ao dar lugar para o Wesley. Você, como treinador, o que pode falar sobre um jogador que tem essas atitudes?
Não, tenho que ver as imagens, mas eu acho que ele deve ter ficado um bocado chateado pela performance do jogo dele. Falei com os meus adjuntos, acho que ele atirou as botas para o chão, as esteiras para o chão e tudo. Nós olhamos para o jogo todo que ele fez, seguramente que ele devia estar chateado porque ele sabe que pode fazer mais, sabe que pode criar mais. Talvez tenha ficado chateado por o rendimento dele não ter sido o melhor, mas já disse, fruto por também uma marcação muito forte. Se vocês viram na primeira parte, o lateral direito do Atlético Mineiro andava atrás de Dudu por todo lado. Foi uma troca que eu fiz e tenho que ver outra vez as imagens. Tem que ver o que é que ele fez, como o fez, qual foi a intenção que o fez. E conversar. Já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipa e todos os assuntos que temos resolvemos cara na cara, frente na frente. Acho que não foi mal educado, acho que, como disse, saiu um pouco frustrado, porque às vezes que tentou desequilibrar, às vezes que tentou fazer desequilíbrios no nosso adversário, as coisas não lhe saíram bem e a mim o que me pareceu realmente foi que ficou um bocadinho chateado porque não performou de acordo com a sua qualidade. Breno Modesto, Jornal Hoje. Abel, dos 4 semifinalistas, o Palmeiras foi o único que não contou com uma autorização para receber público na partida de seu mando. Diante disso, a torcida se mobilizou e fez uma bonita campanha nas redes sociais apoiando a sua equipe. Qual o impacto positivo que isso causou a você e seus jogadores no confronto de hoje? Olha, eu se recuar 7 meses atrás, eu disse-vos que este ano ia ser um ano muito difícil, por diversas razões. Primeiro porque estes jogadores que estão ali dentro ganharam 3 títulos, íamos ser um alvo a bater, iam-nos dificultar por tudo e por nada. Mas nós estamos preparados para isso. Agora é muito bonito ver essa solidariedade, é muito bonito perceber que se esta semente de todos somos um fizer a diferença, nós mesmo jogando em casa do nosso adversário, com o estádio cheio, e como disse aqui o Veiga, quem faz a diferença são os jogadores, quem jogam são os jogadores, quem são os protagonistas são os jogadores. E são eles que de facto têm esse poder na mão. E nós vamos utilizar o poder dos nossos jogadores e acreditando nesse carinho, nessa força, nessa mobilização dos verdadeiros torcedores do Palmeiras, porque de facto nós precisamos deles, se não for dentro de campo como não foi hoje, pelas circunstâncias que são e ponto final. Mas vamos contar com elas seguramente com uma corrente e com uma energia positiva para nos ajudar a ultrapassar este outro obstáculo que nós temos. Este é o destino este ano do nosso Palmeiras. As pessoas não gostam que eu utilizem isto, mas se tiver que ser contra algumas coisas, contra obstáculos que nos ponham à frente, para nós dá-nos igual. Sabemos o que queremos, sabemos onde queremos chegar, sabemos o que temos que defender e vamos defender aquilo que é nosso com unhas e dentes. Obrigada e boa noite, Abel. Obrigado. Encerramos a coletiva de imprensa entre Palmeiras e Atlético Mineiro, válido pela Conmebol Libertadores. Boa noite a todos.